A primeira semana de dezembro já começa sobre o brilho da lua cheia de Gêmeos. Uma lunação que ilumina, escancara e expõe. Quando o Sol em Sagitário e a Lua em Gêmeos, ambos signos mutáveis e que tratam de informações, notícias e múltiplas perspectivas, chegam a esse momento de ápice, nós podemos esperar muito movimento e confusão. Essa não é uma lua cheia comum, ela vem adicionada por Marte, o guerreiro da verdade, que está muito próximo do Sol, no signo de Sagitário, que está ligado à justiça e à verdade. E essa energia nos impulsiona na busca por mais coerência entre a nossa fala e as nossas ações, e pela necessidade de fazer escolhas que façam sentido para a nossa jornada de vida. Olá, eu sou Suzy Verde, astróloga, jornalista e terapeuta integrativa. E esse é o Papos Astrais. É um espaço onde a gente fala de astrologia de uma maneira simples, rápida e que faz sentido para o flow da sua vida. A lua cheia em Gêmeos traz uma energia de verdades que se expandem. A presença de Marte em Sagitário adiciona muita energia a esse processo, que fala de visão, de sentido e de direção de vida. Nada menos que a verdade nos basta, e nós estamos dispostos a lutar por aquilo que a gente acha justo. Por isso, é uma semana de conversas definitivas, decisões rápidas, cortes estratégicos e libertações necessárias, porque para adicionar mais fogo ainda a essa combinação, a Vênus estará também em Sagitário desde o primeiro dia da semana, trazendo um fogo do desejo ardente por liberdade. Esse signo, Vênus, é a Diana caçadora, que está sempre com um anseio profundo por mais autenticidade nas suas relações. Tudo que estava pequeno, apertado, limitado, começa a ficar desconfortável. E tudo aquilo que é vivo, expansivo, verdadeiro, passa a ser o foco do nosso desejo. Vênus em Sagitário quer que você ame com o movimento, que você cresça ao lado de quem caminha com você e não de quem te diminui. Gente, que escolha, não é? E aí, Mercúrio, que já está direto, mas atravessando a sua fase de sombra pós-retrogradação, aquela faixa do céu onde a gente ainda revisita os assuntos que mexeram com a gente profundamente durante as últimas semanas, traz aí toda uma oportunidade de um choque muito grande de revelação quando ele fizer oposição a Urano no dia 10 de dezembro. Urano é o planeta da verdade, que expõe, é como se fosse um raio que traz verdade às situações. E essa oposição, gente, ela realmente promete trazer uma intensidade para a energia dessa lua cheia muito, muito especial. Porque com Mercúrio em Escórpio passando pelo ponto exato da última lua nova, que aconteceu em Escórpio, lembra? É possível que segredos venham à tona, liberando espaço para o novo. Por isso, é muito importante nesse momento os espaços de transparência e flexibilidade. Siga por essa abertura interna, inspirada pela sua verdade. Agora, eu quero compartilhar com vocês um conto zen, que fala sobre o espírito dessa semana e como criar pontes de cooperação e entendimento, mesmo no meio de grande polarização. Conta uma antiga história zen que numa terra distante haviam duas montanhas separadas por um vale profundo. Em cada montanha vivia um povo, cada um com suas crenças, suas verdades e a sua forma única de enxergar o mundo. E por gerações discutiam qual montanha era mais alta, qual visão era mais pura, qual caminho era o mais certo. E aí gritos cruzavam o vale e pedras eram lançadas e a distância entre eles só aumentava. Certo dia, um sábio caminhando passou pelo local e perguntou: "Por que vocês brigam tanto?" E aí os dois povos ofegantes responderam: "Porque a verdade está do nosso lado." E o sábio sorriu, sentou-se no chão e ficou em silêncio por muito tempo. Quando ele abriu os olhos, aí ele disse:
A verdade nunca vive sozinha. Ela é uma ponte, não uma montanha. Então, desceu ao vale e começou a construir uma pequena ponte de madeira. Os moradores curiosos se aproximaram, olharam a ponte e pela primeira vez tocaram o mesmo chão. Ali, no meio do vale, perceberam que o encontro não diminuía nenhum dos lados, apenas revelava que as duas montanhas faziam parte da mesma paisagem. E foi assim que aprenderam que quando a oposição é grande, o ponto de equilíbrio nasce no espaço entre uma verdade e a outra. Agora é a nossa conexão direta, onde eu respondo às suas perguntas, trazendo insights de como utilizar o céu do momento a seu favor. Mas, antes de tudo, gente, eu quero lembrar que esse é um comentário geral, baseado na posição do Sol e do ascendente apenas, e que cada mapa é um universo único, assim como você, e que nada substitui uma análise profunda e individual, ok? E se você quiser participar, é só escrever nos comentários aqui abaixo. Eu quero participar e nós entraremos em contato. Vamos agora às mensagens de hoje. Primeira pergunta de Fernanda de Lisboa, com o Sol em Virgem e o ascendente em Áries. Suzy, como lidar com ansiedade enorme diante de muitas mudanças repentinas que estão acontecendo na minha carreira? Fernanda, olá! Você provavelmente terá oportunidade de crescimento profissional e talvez de começar algum programa aí de aperfeiçoamento ou de especialidade. Agora é hora de agir com estratégia virginiana, sem perder a coragem ariana. Em 26, ano que vem, um novo ciclo completamente novo vai começar e você precisa estar preparada para ele. Para lidar com a ansiedade, divida o grande em pequenas etapas e não se esqueça de celebrar cada micro conquista. Lembre-se, você não está perdendo controle, você está apenas atravessando um portal. A segunda pergunta vem do João de Belo Horizonte, com o Sol em Aquário e o ascendente em Câncer. Suzy, estou pensando em comprar uma nova casa e eu queria saber se os meus trânsitos estão favoráveis para isso. João, Júpiter agora transita pelo seu ascendente em Câncer. Isso tem muito a ver com esse seu desejo de mudança para uma casa melhor ou maior. Mas você também está no período de grande reinvenção pessoal, com Plutão transitando o seu Sol em Aquário. Isso significa um desejo por liberdade. Por isso, evite compromissos financeiros excessivos e também muito a longo prazo, que acabam por te aprisionar e limitar a sua habilidade de ir e vir e se tornar tudo aquilo que você está se tornando nesse momento. A terceira pergunta vem da Luciana, de Miami, nos Estados Unidos, com Sol em Leão e o ascendente em Libra. Oi, Suzy. Eu tive um reencontro emocional super especial nos últimos dias e eu gostaria de compreender melhor o que ele pode significar. Oi, Lúcia. A concentração de planetas em Sagitário, inclusive Vênus, reacende um desejo por uma relação apaixonada e cheia de significado. Você está pronta para um novo relacionamento, mas esse reencontro acontece durante a retrogradação de Mercúrio e que sugere um período de teste e não ainda uma resposta definitiva. O seu ascendente em Libra deseja a reciprocidade e a Vênus em Sagitário quer verdade. E se esse encontro não respeitar esses dois chamados, eu diria que talvez seja um capítulo e não o livro inteiro. É isso aí, gente. Obrigada
Beijos a todos e até a próxima. E se você chegou até aqui comigo e se esse vídeo te tocou, curte, comente, compartilhe com seus contatos. Eu queria agradecer nesse momento o carinho dos novos seguidores que têm apoiado esse canal. Isso ajuda bastante a fazer com que ele chegue a novas pessoas. Gratidão, gente. Em resumo, a primeira semana de dezembro traz a lua cheia de Gêmeos. Uma encruzilhada de ideias, palavras e decisões importantes. Uma lua cheia que ilumina o que estava escondido, com o seu regente, Mercúrio, em Escorpião em movimento direto. Um Marte que acende a coragem, uma Vênus que pede expansão e um Mercúrio que avança direto rumo a uma oposição a Urano capaz de trazer verdades que mudam o jogo. Então, durante essa semana você precisa comunicar a sua verdade, acolher revelações sem medo, ajustar rotas e honrar sua verdade mais íntima. O céu está chamando você para atravessar a ponte e não para defender a montanha. E me conta aqui embaixo qual é a sua maior revelação dessa semana. Responde aqui e compartilha comigo. Gratidão, até a próxima.